Vamos lá, finalizando essa série de vídeos, então eu vou trazer agora para vocês, inclusive o penúltimo vídeo foi referente ao tema 529 do STF, e eu vou trazer esse aqui agora também, que vai tratar do quê? O que esse tema 529 ele fala? Das relações simultâneas, as relações concomitantes, ou seja, casamento com união estável, união homoafetiva com união estável com união estável. Como assim, Fabiana? Isso, gente, é tudo ao mesmo tempo. Ou seja, a pessoa ela é casada e ao mesmo tempo que ela é casada, ela tem uma relação de união estável com outra pessoa. Ao mesmo tempo que tem uma relação homoafetiva aqui, ela tem uma união estável aqui. E ao mesmo tempo que tem uma união estável aqui, ela tem outra união estável aqui. Tudo ao mesmo tempo, relações concomitantes, simultâneas. Então, como se começou a chegar muitos casos nesse sentido, tem-se o tema 529. Tá? Eu vou ler algumas coisas aqui para vocês antes da continuidade aqui, ó. Aqui no site da Conjur fala o seguinte, ó, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento virtual finalizado na última segunda-feira, 2 de agosto, uma matéria aqui de agosto, ó, essa matéria na verdade ela é de 6 de agosto desse ano. Apreciando o tema 526 da repercussão geral, fixou por maioria a seguinte tese: é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, pensão por morte, à pessoa que manteve durante longo período e com aparência familiar união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara para fins de proteção estatal às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. O caso analisado no referido julgamento trata de pedido de concessão de pensão por morte por companheira de falecido com quem teria convivido por aproximadamente 3 anos, sendo que o falecido era casado nessa época, circunstância que caracteriza a relação como sendo de concubinato. O acórdão referido havia deferido o pleito de recebimento de pensão por morte, o que se daria em concorrência com a viúva. Ao analisar o recurso extraordinário 883168, o relator ministro Dias Toffoli ponderou não ser possível o reconhecimento de direitos previdenciários derivados de relação concubinária. Para tanto, referiu-se a recente julgamento com tese de repercussão geral fixada no recurso extraordinário 1045-273. Então, nesse caso aqui, um homem manteve simultâneas relações equiparáveis à união estável com uma mulher e outro homem. Essa relação homoafetiva teria perdurado por mais de 10 anos. Após a morte do companheiro, a mulher foi a juízo e obteve o reconhecimento judicial da união estável. Posteriormente, o outro parceiro também questionou judicialmente a sua relação, tendo sido reconhecida em primeiro grau sua união estável. Então, partindo dessa análise, né, esse pequeno texto que eu li para vocês, o que tem acontecido? Quando chegam situações nesse sentido, eu já vou falar judicialmente falando, porque no INSS eles já indeferem e já é necessário fazer a questão, a análise, a ponderação, enfim, o julgamento via judicial. Então, o que tem que ser decidido? Ganha-se quem tem a melhor prova. A melhor prova é quem tiver a melhor prova é quem vai ganhar, entendeu? Porque assim, vamos dizer que no Código Civil, né, o nosso Código Civil não permite a bigamia. Então é reconhecida, a união estável ela é reconhecida desde que ela não tenha sido concomitante com outro tipo de relação, entendeu? O questionamento aqui não é o reconhecimento da união estável, não. O que está se questionando aqui, esse tema 529, ele existiu e ele existe por isso, porque vários casos de uniões concomitantes, uniões, né, igual eu falei, casamento com união estável com união estável, união homoafetiva com união estável e assim sucessivamente. Então, nesses casos, ganhar-se-á quem provar a relação por maior período com o falecido. É uma situação complicada, a gente sabe que existem muitos casos nesse sentido, tá? E foi até muito polêmico isso, a gente sabe. Começou a julgamento em 2020, foi muito polêmico e encerrou agora em 2021.
dizendo o que aqui, ó? Vou ler mais um pedacinho aqui para vocês, ó. O Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no artigo 1727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária, as relações não eventuais entre homem e mulher impedidos de casar, que constitui o concubinato. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida, em que pesem os avanços na dinâmica e na forma de tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da fidelidade, da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável. Subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo inclusive previsto como deveres aos cônjuges com substrato do regime monogâmico a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial, previsto lá no artigo 1566(1) do Código Civil, ou seja, um dos pressupostos é o quê? A fidelidade recíproca. Então, como existe, de repente, um casamento, foi firmado um compromisso no casamento, né, o casamento ele foi firmado com base nesse artigo. Como que ao mesmo tempo a pessoa vai constituir uma relação, uma união estável? No mesmo período, não tem como. Então já decidiu, né, de acordo aqui com o STJ, que não é possível o reconhecimento dessa segunda união estável no mesmo período. Então, a pensão, no caso, para fins previdenciários, tá, gente? Eu não estou questionando outros direitos aqui, não. Eu estou falando da questão da pensão por morte. Com quem que vai ter direito à pensão por morte? Quem fizer a melhor prova, tá? É triste, é complicado, mas é a realidade. Justamente porque teve muitos casos e o STF acabou julgando dessa forma. Julga-se hoje, né, os tribunais, vamos dizer, até chegar no STF, não assim. O STF determinou assim, quem tem a melhor prova hoje, quem tiver, a união estável, duas uniões estáveis não são reconhecidas, então, ou seja, nesse íntere, quem vai ter a melhor prova é que vai levar a pensão por morte, tá? Então, assim, eu espero que tenha ficado claro para vocês, espero que realmente tenha ficado bem claro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe aqui que eu faço questão de responder para vocês, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado e conto com vocês nos meus próximos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.